eu vou bater um papo com a Luísa sobre uma parte, um fragmento da tese do doutorado dela. Luísa, você debruçou o teu olhar, os teus estudos sobre o Sartre, a visão, a perspectiva do Sartre em relação à ontologia e à moral no teatro e na literatura. Você estudou particularmente pelo voo eu fiz um sobrevoo, voo panorâmico na tua tese. Você trabalhou em cima de duas peças de teatro. Qual foi a primeira? Por favor, fale um pouco assim, do que ele aborda na peça, para a gente começar a conversar sobre ela. Tá bem. Então, eu quero aproveitar agora esse começo oficial da nossa conversa e te agradecer de novo, Deodato, por me convidar pela segunda vez para estar aqui falando contigo sobre filosofia, sobre Sartre, sobre teatro, participando contigo desse teu objetivo, dessa tua iniciativa de levar filosofia para todo mundo numa linguagem como você tem intenção e deixa muito bem claro para nós que somos entrevistados, numa linguagem mais acessível, sem perder o rigor científico, como você sempre frisa, né? Então, eu te agradeço por mais uma vez ser convidada para falar sobre o meu trabalho, sobre as minhas pesquisas, sobre a literatura, a filosofia, o teatro, o pensamento de Sartre. E eu tenho acompanhado o canal desde que eu fui entrevistada, né? Desde que eu soube da existência do canal, e aproveito para te parabenizar por continuar com as entrevistas, por ter construído linha de divisa, pelo crescimento e pela diversidade das suas entrevistas. Eu faço votos sinceros que você continue animado em realizar mais conversas como essas que você vem fazendo. Então, quando você me fez o segundo convite para essa entrevista que acontece agora, eu sugeri que nós falássemos sobre duas peças de teatro. Então, durante a minha tese, na escrita da minha tese, que demorou aí uns 6, 7 anos de pesquisa, eu acho, eu analisei todas as obras de ficção do Sartre, todas as obras de literatura e de teatro. Algumas não couberam na tese, estão sendo e foram publicadas em artigo, capítulo de livro, né? Mas eu analisei todas as obras ficcionais de Sartre. E escolhi duas especificamente para conversar contigo, que são as que estão presentes na última parte do meu trabalho, da minha tese de doutorado, e são as duas últimas peças de teatro do Sartre também, e justamente porque eu entendo, e eu tinha vontade de falar sobre elas desde o começo, desde as primeiras vezes que me convidaram para participar de lives, de palestras e tal, porque eu entendo que elas respondem a um certo apelo desse nosso contexto de pandemia. Eu acho que elas podem ser lidas como sob uma perspectiva de isolamento, de reclusão, até meio apocalíptica, porque tratam do fim do mundo, então do confinamento. E aí eu escolhi para falar contigo aqui sobre duas peças. A primeira delas é de 1960, o título é Les Séquestrés d'Altona. Ela foi traduzida para o português como Os Condenados de Altona ou Os Sequestrados de Altona. E negocia com Hitler e com Goebbels o transporte marítimo de guarnições e necessidades. Quando Franz descobre os meios lucrativos do seu pai, ele se decepciona e se revolta, vai até um dos campos de concentração nas suas terras para ver o que acontece, e quando ele vê os judeus lá presos, realizando os trabalhos forçados, ele exprime a seguinte frase: não são mais homens, o que eu vejo não são mais homens. Então, foram desumanizados, eles estavam em situações de desumanização. O Franz se apieda quando vê um rabino e o ajuda a escapar do campo de concentração alocado nas terras do seu pai. Só que esse rabino que foge, ele é recapturado pelo exército nazista e assassinado ali na frente do Franz mesmo.
O Franz, então, é devolvido para o seu pai, e esse crime deveria custar-lhe a vida, mas como o pai tem influência e dinheiro, ele faz uso desse privilégio e negocia a vida do Franz. A condição para manter o jovem Franz vivo é que ele fosse para a batalha, que ele servisse o Führer com orgulho. Na guerra, o Franz ficou conhecido, então, servindo como soldado, entregue aos campos de batalha. O Franz ficou conhecido como o açougueiro de Altona, em razão das práticas de tortura contra judeus e até contra civis. A guerra termina, Franz volta para casa, mas não consegue mais conviver consigo mesmo em razão do arrependimento e do remorso pelo que ele fez. O pai e a irmã fingem para o mundo e para o resto da família que o Franz foi enviado em combate para a Argentina e lá morreu como um herói de guerra, mas a verdade é que o Franz, incapacitado de conviver consigo mesmo, passa os últimos 14 anos recluso no porão da família, não, no sótão da casa da família. Só que agora tem uma nova situação que exige novas ações. O pai, o velho von Gerlach, ele está morrendo de câncer na garganta e reúne toda a família para contar a verdade sobre o Franz, que ele está vivo e o que ele fez durante a guerra, para pedir que a família toda, de alguma maneira, intervenha junto ao Franz para que o convence a receber o pai pelo menos mais uma vez na vida, a última vez na vida, para que o pai possa olhar para o filho e dizer que ele não tem culpa, que tudo o que aconteceu foi o curso da história, né? Que não é, o Franz não precisa passar o resto da vida recluso, se odiando e mal consigo mesmo, etc. Então, essa peça, que eu resumi aqui e deixei muitos elementos de fora, permite uma reflexão sobre vários e diferentes assuntos. A gente pode pensar sobre a justiça, sobre a moralidade das ações, o peso da materialidade nas nossas escolhas. Nós podemos nos perguntar sobre a incumbência de julgar os atos e os crimes